Você já sentiu a raiva crescer como uma chama que ameaça consumir tudo? Ou a ansiedade apertar o peito como se o futuro fosse um inimigo invisível e implacável? Essa luta interna é real. É o caos que vive dentro de você, mesmo quando tudo parece calmo lá fora. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para ser imune a esse fogo? Que a calma pode ser uma fortaleza e a raiva e a ansiedade apenas sombras que não precisam te dominar? Hoje, vamos falar sobre como, através do estoicismo, você pode não apenas resistir, mas se libertar dessas correntes invisíveis que prendem sua mente. Antes de começarmos, quero que você faça um compromisso real consigo mesmo. Vá até a área de comentários e escreva: "Eu escolho ser o mestre da minha mente." Essa frase não é apenas um amontoado de palavras, é um pacto silencioso que você faz, um compromisso com a sua liberdade interior. Esse compromisso é seu primeiro passo. É a faísca que pode acender uma mudança profunda, invisível para o mundo, mas poderosa para a sua alma. Agora, vamos começar. Número 1. Você controla sua raiva. A raiva é uma reação natural, quase automática diante de situações que nos parecem injustas, ameaçadoras ou frustrantes. Ela surge como um fogo interno que cresce rápido, querendo explodir e consumir tudo ao redor. Mas a verdade que poucos percebem e que o estoicismo grita silenciosamente é que essa chama não nasce no mundo exterior. Ela nasce dentro de você. É você quem decide se esse fogo vai virar incêndio ou se vai se apagar antes mesmo de se espalhar. Não se trata de negar o sentimento, mas de entender que a raiva é uma escolha que fazemos, consciente ou inconscientemente. Quando alguém te provoca, quando o mundo te joga uma pedra, você tem duas opções: deixar que essa pedra quebre sua janela interior ou construir um escudo para que ela não te atinja. Você controla a janela, o escudo e até a pedra, em certa medida, através da sua percepção e reação. A raiva só toma conta quando você entrega o comando dela. Marco Aurélio escreveu que a raiva é uma curta loucura. É um instante onde a razão é tomada por um turbilhão de emoções que cegam a visão. E quando agimos sob essa cegueira, perdemos o controle real, que é o que sempre esteve ao nosso alcance: a decisão sobre como responder. A raiva pode parecer um grito de poder, mas na verdade é uma prisão autoimposta, um veneno que você ingere esperando que o outro sofra. Ser dono da sua raiva significa respirar fundo e observar esse sentimento como se fosse um estranho à sua frente, não uma força que te possui. É olhar para dentro e perguntar: por que isso me incomoda tanto? O que realmente está por trás dessa explosão? Essa pergunta desacelera o impulso, cria distância e abre espaço para a escolha consciente. Quando você assume que controla sua raiva, recupera uma liberdade fundamental. Não importa o que aconteça fora, você não será refém da tempestade. E essa é a primeira e mais poderosa lição para quem busca calma e imunidade emocional. Número 2. Respire antes de agir. Quando a raiva ou a ansiedade chegam, nosso corpo e mente querem agir rápido, reagir no impulso, soltar o grito, tomar a decisão imediata. É como se dentro de nós houvesse uma explosão prestes a acontecer, um gatilho que não pode esperar. Mas é exatamente nesse momento que a maior força pode surgir: a pausa. Aquele simples ato de respirar antes de agir é um poder silencioso que pode mudar tudo. A respiração é um elo direto com o presente. Quando respiramos conscientemente, trazemos nossa atenção do turbilhão de pensamentos e emoções para o aqui e agora. Essa pausa, por mais breve que seja, interrompe o ciclo automático de reatividade. Ela abre um espaço onde a mente pode escolher a resposta em vez de ser dominada pelo impulso. Sêneca, um dos maiores estoicos, dizia que a pressa é inimiga da excelência.
Nas nossas emoções, essa pressa é inimiga da calma. Cada vez que você respira antes de agir, você ensina sua mente a desacelerar, a se tornar mais consciente. A ansiedade e a raiva vivem da pressa. Querem que você reaja antes de pensar, que se entregue ao caos. Imagine uma situação comum. Alguém te provoca, uma notícia ruim chega, um imprevisto atrapalha seu dia. A reação imediata é explosiva, um grito, uma palavra dura, um gesto impulsivo. Mas se você respirar fundo, mesmo que só por alguns segundos, essa reação perde o peso. O impulso de agir é filtrado pela razão, pela escolha consciente. Respirar antes de agir não é sinal de fraqueza ou passividade. Pelo contrário, é o ato mais corajoso de controle interno. É o momento em que você toma as rédeas do seu mundo interior e decide que não será um escravo da reação instantânea. A prática desse silêncio interno, dessa pausa consciente, é o caminho para se tornar imune às tempestades da raiva e da ansiedade. Ela transforma o furacão em brisa, o fogo em luz que ilumina e a reação em resposta sábia. Número 3. Controle só o que depende de você. A busca por controle é uma das causas mais comuns do nosso sofrimento. Tentamos, a todo custo, dominar o mundo ao nosso redor. Pessoas, situações, resultados. Mas esse esforço é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. O estoicismo nos ensina uma verdade libertadora. O único controle verdadeiro que temos é sobre nós mesmos, nossas escolhas, nossas atitudes, nossas reações. Quando entendemos essa distinção, começamos a olhar para a vida de outra maneira. Perder o controle do que não depende de nós não é fracasso, é liberdade. A aceitação desse fato nos tira da luta constante contra o inevitável e nos coloca no centro do único campo que realmente podemos governar: nossa mente. Imagine gastar energia tentando mudar o comportamento dos outros ou o rumo dos eventos e se frustrar porque nada mudou. Essa é uma batalha perdida, porque o mundo tem sua própria lógica, suas próprias forças. Mas o que você pode mudar sempre é como você encara isso. Pode escolher a serenidade em meio ao caos, a resiliência diante da adversidade. Epicteto, um dos grandes mestres estoicos, afirmava: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. O controle das nossas opiniões e julgamentos é o que faz a diferença. Se um acontecimento negativo bate à sua porta, você pode aceitar que ele veio, mas não precisa aceitar o sofrimento que normalmente acompanha. Essa escolha está em suas mãos. Liberar-se da ilusão do controle externo é libertador. Você não é um prisioneiro das circunstâncias, mas um guardião da sua liberdade interior. E essa liberdade se conquista diariamente ao decidir focar onde sua energia realmente pode fazer efeito. Controlar o que depende de você não é desistir do mundo, é assumir o poder real, o poder sobre si mesmo. É assim que a calma se torna sua aliada e a raiva, um visitante que não ganha morada. Número 4. A raiva só machuca quem a sente. A raiva parece apontar para alguém ou algo fora de você, uma injustiça, uma traição, uma provocação. Mas a verdade mais dura e libertadora é que ela só machuca quem a sente. É um veneno que você ingere esperando que o outro adoeça. E enquanto segura essa dor, é você quem sofre em silêncio, carregando um peso invisível que corrói por dentro. Sêneca, um dos grandes estoicos, nos lembra que a raiva é como um fogo. Destrói tudo ao redor, inclusive quem a carrega. Guardar raiva é manter uma chama acesa dentro do peito, que não se apaga com o tempo, mas arde e cresce. Esse fogo consome a sua paz, rouba sua energia, afeta seu corpo e sua mente. Quem se alimenta da raiva se torna refém de uma dor constante, um cárcere sem grades.
A raiva transforma você em um prisioneiro daquilo que muitas vezes está fora do seu alcance para mudar. O mundo não vai se curvar à sua ira. Pelo contrário, ela pode até endurecer as relações, aumentar a distância e alimentar mais conflito. Enquanto isso, a sua alma paga o preço mais alto, mas o poder de transformar esse ciclo está nas suas mãos. Reconhecer que a raiva só te fere é o primeiro passo para a liberdade. Você não precisa negar o sentimento, mas pode escolher não se afogar nele. Pode aprender a observar a raiva como uma tempestade passageira, um visitante que não merece estadia. Quando você decide soltar a raiva, não está sendo fraco, está sendo sábio. Está escolhendo a sua saúde mental, a sua calma, a sua clareza. Está recuperando o controle sobre o que importa, o seu equilíbrio interno. Lembre-se, a raiva que você guarda não muda o passado, não corrige o erro, não traz justiça. Ela só rouba seu presente. Solte esse peso, seja livre para viver além da sombra da raiva. Número 5. A ansiedade é o medo do futuro roubando o presente. A ansiedade nasce do futuro, não do agora. É um medo antecipado, uma preocupação antecipada com o que ainda não aconteceu, mas que nossa mente insiste em criar como se fosse realidade. É como um ladrão silencioso que invade o presente, roubando a paz que só existe no momento em que estamos verdadeiramente vivos. Quando estamos ansiosos, nossa atenção se fragmenta, se espalha entre possíveis problemas, perigos e fracassos que talvez nunca ocorram. É uma armadilha que nos prende no e se, no quando, no se eu. A mente cria cenários, muitas vezes piores do que a própria realidade poderia ser, e nos obriga a carregar esse peso antes mesmo de enfrentá-lo. O estoicismo nos lembra que o presente é o único tempo que realmente temos. Marco Aurélio dizia que não perca mais tempo discutindo o que um bom homem deve ser. Seja um. O convite está aqui, para que deixemos de lado o futuro incerto e abracemos o agora. Essa única fatia de tempo onde podemos agir, sentir e escolher. Ansiedade é o medo do futuro roubando a nossa vida no presente. Ela nos distrai da única coisa que realmente importa, o que podemos fazer aqui, neste instante. Não importa o que o amanhã traga, o agora é o palco da nossa existência. Viver no futuro é viver numa ilusão que não permite a verdadeira experiência da vida. A prática da atenção plena, o exercício de voltar a mente para o momento presente, é uma das maiores armas contra a ansiedade. Quando você percebe que está sendo sugado para um futuro incerto, traga sua respiração, seus sentidos, sua consciência para o agora. Sinta o chão sob seus pés, o ar entrando no seu corpo, o som ao seu redor. Essa simples ação reconecta você com a vida real e aos poucos cria um escudo contra o medo antecipado. Ansiedade não é um inimigo a ser combatido com força bruta, mas uma sombra que perde poder quando você ilumina o presente. Número 6. Cuide dos seus pensamentos. Os pensamentos são a matéria-prima da nossa experiência. Eles moldam o que sentimos, o que acreditamos e, no final, como agimos no mundo. Por isso, cuidar dos seus pensamentos é cuidar da sua própria liberdade. É proteger o jardim da sua mente contra ervas daninhas invisíveis que podem sufocar o que há de melhor em você. Muitas vezes, deixamos que pensamentos negativos, preocupações exageradas e julgamentos duros tomem conta de nossa mente sem questionar. Eles surgem como invasores silenciosos, tomando espaço e energia, sem que percebamos. A raiva, a ansiedade, o medo, todos começam em algum lugar, geralmente numa ideia que aceitamos como verdadeira, mas que muitas vezes é apenas uma suposição ou um exagero. O estoicismo nos ensina que não somos escravos dos nossos pensamentos, podemos ser seus mestres.
Epicteto dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Essa diferença é crucial. Um mesmo evento pode ser encarado de maneiras completamente diferentes, dependendo do que escolhemos acreditar e pensar sobre ele. Aprender a observar seus pensamentos é o primeiro passo. Não para se afogar neles, mas para reconhecer quando um deles começa a puxar você para a tempestade emocional. Pergunte-se: esse pensamento me ajuda ou me atrapalha? Ele é real ou é um medo disfarçado? Posso deixar isso ir? Essas perguntas simples criam um espaço entre você e o turbilhão mental. Cuidar dos seus pensamentos não significa evitar problemas ou emoções difíceis, mas sim escolher onde você coloca seu foco. É plantar sementes de serenidade, resiliência e clareza, para que cresçam dentro de você. É cultivar um solo fértil para a paz interior. A mente bem cuidada é um refúgio onde a raiva e a ansiedade perdem força. Ela se torna um templo inviolável. E essa proteção começa com a atenção que você dá ao que passa pela sua cabeça. Número 7. Transforme a adversidade em um mestre silencioso. A adversidade é uma professora severa, mas também uma das maiores aliadas para quem busca crescimento. A raiva e a ansiedade muitas vezes surgem justamente quando somos confrontados com dificuldades, frustrações e perdas. É fácil olhar para esses momentos como castigos, como algo que só traz sofrimento. Mas o estoicismo nos desafia a ver além do óbvio. A adversidade pode ser o mestre silencioso que nos ensina as lições mais valiosas. Quando passamos por tempos difíceis, temos duas opções: nos deixar consumir pelo sofrimento ou buscar entender o que aquele desafio quer nos mostrar. É na dor que encontramos a oportunidade para fortalecer a mente, para testar nossa resiliência e para crescer em sabedoria. Cada obstáculo, cada erro, cada decepção é um convite para olhar para dentro e descobrir forças que você nem imaginava ter. Marco Aurélio dizia que o que não nos mata nos torna mais fortes. Essa frase não é um clichê vazio, é uma verdade profunda que nasce da prática da aceitação e do aprendizado. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado depende da nossa escolha. O mestre silencioso está na adversidade, esperando que você escute e aprenda. A raiva e a ansiedade são muitas vezes reações automáticas à adversidade, mas elas podem ser substituídas pela curiosidade e pela paciência, duas ferramentas que ajudam a desvendar o que aquela dificuldade quer ensinar. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como isso pode me fazer melhor? Essa mudança de foco transforma o peso em alavanca. Encarar a adversidade dessa forma não é fácil, exige coragem e disciplina. Mas é um caminho que conduz à verdadeira imunidade emocional. Quando você aceita a adversidade como uma aliada, deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna o artífice da sua própria força. Número 8. Cultive a indiferença aos ruídos externos. Vivemos em um mundo que nunca para de falar, opinar, julgar. Redes sociais, notícias, opiniões alheias. Tudo isso cria um barulho constante que invade nossa mente e desafia nossa paz. Para quem busca calma e imunidade à raiva e à ansiedade, aprender a cultivar a indiferença a esses ruídos externos é uma habilidade essencial, quase uma fortaleza invisível. Indiferença aqui não significa apatia ou desinteresse pelo mundo, mas sim uma escolha consciente de não deixar que o que está fora domine o que está dentro. Marco Aurélio ensinava que somos feitos para a razão e a virtude, não para sermos reféns das opiniões dos outros. Quando damos poder demais a esses ruídos, cedemos o controle da nossa tranquilidade. A indiferença é uma proteção que impede que pequenas provocações, críticas injustas ou fofocas corroam sua calma.
É o espaço que você cria para ouvir sua voz interior, sem interferências. Quanto mais você se apega a opiniões externas, mais vulnerável se torna às tempestades emocionais que elas podem causar. Praticar essa indiferença é um exercício diário. Requer reconhecer que nem tudo merece sua atenção, nem tudo merece sua energia. Pergunte-se: isso que estou ouvindo me ajuda a ser melhor? Ou só me desvia do meu caminho? Muitas vezes a resposta é clara, mas não óbvia. A sociedade nos condiciona a buscar aprovação, e romper esse padrão exige força. Quando você cultiva essa indiferença, passa a ser como um rochedo firme no meio do mar revolto. As ondas batem, mas não conseguem derrubar. Você mantém sua serenidade, mesmo quando o mundo parece querer te tirar do eixo. Essa postura cria um escudo que torna a raiva e a ansiedade visitantes que passam, não moradores. Ser indiferente aos ruídos externos é um ato de amor próprio e sabedoria. É proteger o seu espaço interior, onde a calma reina soberana. Número 9. Sofrer é uma escolha sua. O sofrimento não é uma consequência inevitável dos acontecimentos. Muitas vezes, ele é uma escolha que fazemos, consciente ou inconscientemente. Quando algo nos atinge, não controlamos o fato em si, mas temos o poder de decidir como reagir a ele. Essa distinção é a base da liberdade emocional que o estoicismo nos oferece. A dor faz parte da vida. Todos sentimos perdas, frustrações, decepções. O que diferencia aqueles que encontram a calma daqueles que se perdem na raiva e na ansiedade é o modo como enfrentam essa dor. Sofrer, no sentido de prolongar e ampliar o mal-estar, é permitir que a mente crie narrativas que nos mantêm presos a emoções negativas, como se estivéssemos revivendo o mesmo tormento sem fim. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Isso significa que o sofrimento é muitas vezes alimentado por interpretações, julgamentos e expectativas que fazemos sobre os eventos, não pelos eventos em si. Quando você escolhe não alimentar essas opiniões destrutivas, começa a cortar as raízes do sofrimento. Essa escolha não é fácil. Requer esforço, prática e coragem para enfrentar as emoções sem se deixar dominar por elas. Não significa negar a dor ou fingir que está tudo bem, mas sim assumir o controle sobre o que você permite que cresça dentro de você. Sofrer é uma reação, não uma obrigação. Ao reconhecer que o sofrimento é uma escolha, você assume o papel de protagonista da sua própria vida. Passa a ser capaz de decidir quando vai se entregar à tristeza e quando vai buscar a serenidade. Essa consciência não elimina as dificuldades, mas muda o modo como elas afetam seu coração. A calma e a imunidade emocional nascem dessa decisão diária. Você não é vítima das circunstâncias, é o arquiteto da sua paz interior. Sofrer menos não é fraqueza, é sabedoria. Número 10. Tudo passa, inclusive o sofrimento. Uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais libertadoras que podemos aprender é que tudo passa. As dores, as dificuldades, as raivas e ansiedades que hoje parecem tão intensas, um dia serão apenas lembranças, fragmentos do passado que não têm mais poder sobre o presente. Essa consciência é o alicerce da serenidade estoica. Quando estamos mergulhados no sofrimento, parece que o tempo se arrasta, que aquela dor vai durar para sempre. Mas a impermanência é uma lei da vida que não falha. O que nos aflige hoje, cedo ou tarde, se dissolve no fluxo do tempo. Essa é a natureza dos acontecimentos. Eles são transitórios, passageiros. Marco Aurélio nos lembra em suas meditações que a vida de cada homem é um fluxo constante, um fluxo em direção à morte. Essa visão pode parecer sombria, mas traz consigo um convite à aceitação do ciclo natural das coisas.
A raiva e a ansiedade são nuvens que cruzam o céu da nossa mente. Elas podem ser intensas, mas não são permanentes. Quando conseguimos internalizar que o sofrimento é temporário, abrimos espaço para a esperança e para a calma. Essa percepção permite que não nos afoguemos no momento difícil, que não nos deixemos consumir pela intensidade do que estamos sentindo. Tudo passa, e essa passagem é uma promessa silenciosa de renovação. Aceitar a impermanência não é resignação passiva, mas uma forma ativa de lidar com a vida. É entender que cada estado emocional é um visitante e que nenhum deles tem o poder de ficar para sempre. Essa compreensão fortalece nossa resiliência e reduz o medo da dor. Viver com essa consciência é ser capaz de olhar para as tempestades internas e saber que elas têm fim. É cultivar a paciência e a confiança de que o equilíbrio e a paz voltarão. Número 11. Ser calmo é uma prática diária. A calma não é um estado que se alcança uma vez e para sempre. Ela não é um destino final, mas uma jornada contínua, uma disciplina que precisa ser cultivada a cada dia. Como qualquer habilidade, manter a serenidade exige treino constante, atenção e, sobretudo, paciência consigo mesmo. Vivemos em um mundo acelerado, onde as pressões se acumulam e as distrações nos afastam do nosso centro. A raiva e a ansiedade surgem muitas vezes como respostas automáticas ao caos externo. Por isso, ser calmo requer que aprendamos a desacelerar o ritmo interno, que silenciemos o ruído mental e que voltemos o olhar para dentro. O estoicismo nos oferece ferramentas para essa prática diária. Meditações matinais que preparam a mente para os desafios do dia, exercícios de respiração que nos ancoram no presente, momentos de reflexão que nos lembram do que realmente importa. São pequenas ações, repetidas com disciplina, que fortalecem a capacidade de permanecer sereno diante das tempestades. Marco Aurélio escreveu que devemos ser como a rocha contra a qual as ondas batem e se desfazem. Essa imagem é uma metáfora poderosa para a calma cultivada com esforço. A rocha não escolhe quando as ondas virão, mas decide permanecer firme, impassível. Assim deve ser nossa mente, um lugar onde a calma é uma prática constante, não uma exceção. Ser calmo é aceitar que haverá dias difíceis, que a raiva e a ansiedade podem tentar invadir, mas que a prática diária é o que constrói imunidade. Cada vez que você escolhe respirar, pausar e refletir, você está treinando sua mente para a serenidade. Essa prática é um ato de amor próprio e resistência. Um compromisso com a sua liberdade interior, que te torna capaz de viver com mais equilíbrio e menos sofrimento. Número 12. Conecte-se com algo maior que você. Em meio ao turbilhão das emoções, da raiva e da ansiedade, encontrar um ponto de ancoragem maior pode ser o caminho para a verdadeira calma. Conectar-se com algo maior que você, seja o universo, a natureza, a vida ou um propósito maior, traz uma perspectiva que diminui o peso dos conflitos internos e das preocupações cotidianas. O estoicismo nos convida a olhar para além do nosso ego e das pequenas crises diárias. Marco Aurélio, o imperador filósofo, lembrava-se constantemente de que era parte de um todo maior, um universo vasto e conectado, onde cada ser tem seu lugar e seu papel. Essa visão ajuda a tirar o foco das emoções momentâneas, mostrando que elas são pequenas diante da imensidão do cosmos. Quando você se conecta com algo maior, as dores internas perdem a força. A raiva e a ansiedade, que antes pareciam montanhas intransponíveis, passam a ser apenas pedras no caminho. Obstáculos que, embora desconfortáveis, fazem parte da jornada. Essa conexão amplia sua consciência e fortalece sua resiliência, pois você percebe que não está sozinho nem à mercê do caos.
Essa conexão pode surgir em momentos simples, uma caminhada na natureza, a contemplação do céu, a prática da gratidão ou o engajamento com um propósito que transcende suas preocupações pessoais. É um convite para perceber que sua existência é parte de algo muito maior e que essa percepção traz paz. Abraçar essa ideia é se libertar da prisão do ego, que amplifica as tempestades internas. É perceber que, apesar dos desafios, você está inserido em um fluxo maior, onde a calma e a ordem podem ser encontradas. Conectar-se com algo maior que você é, portanto, uma estratégia poderosa para se tornar imune à raiva e à ansiedade. Um caminho para viver com serenidade e sentido em meio ao caos. Quero parabenizá-lo por chegar até o fim deste vídeo, por sua coragem em olhar para dentro, reconhecer o que precisa mudar e buscar um caminho de respeito e força. Esse é o momento de transformar intenção em compromisso real. Se estas palavras ressoaram com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, um pequeno gesto pode ser o primeiro passo para fazer a diferença na vida de alguém. Agradeço pela atenção e lembre-se, a verdadeira força não está em controlar o mundo à sua volta, mas em dominar a tempestade que vive dentro de você. Até o próximo vídeo.